Gravando. Começando hoje mais um A Promessa Podcast. Meu Deus. Gente, essa mesa tem sido um lugar que tem revelado verdadeiros mistérios do Senhor. E hoje temos uma história incrível para contarmos dessa pessoa que está aqui, a nossa convidada de hoje. Ela contou um pouquinho para a gente aqui nos bastidores, um pouquinho da trajetória de vida dela, de tudo o que Papai do Céu tem feito, tem feito, e várias promessas que ele já fez para ela estão se cumprindo. Hoje temos uma convidada muito especial, Thailise Mendes. Thailise, seja muito bem-vinda, Thailise. Muito bem-vinda. Que a sua história hoje possa impactar muitas pessoas, muitas pessoas de verdade. Amém. A Thailise, gente, ela é mulher de Deus, em primeiro lugar. Amém. Empresária, escritora, tem um livro, Manual de Sobrevivência ao Processo. E ela vai falar um pouco sobre esse livro e de tudo que fez com que ela escrevesse esse livro. Na verdade, isso aqui é o resultado da trajetória dela, né? É isso. É isso. Isso aqui é o resultado do processo dela e de tudo que ela viveu e que fez com que ela chegasse até aqui. Então hoje temos essa mulher incrível, Thailise Mendes. Thailise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ao A Promessa Podcast. Que lindo o nome. Muito obrigada. Obrigada mesmo por me receber. Obrigada pelo convite, Michel. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. De saber que um pouco da minha história pode ajudar, contribuir, né, as pessoas que assistem o podcast e que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Que Deus nos use aqui para benefício da glória dele, que nós sejamos apenas um canal da mensagem. Amém, amém. Thailise, antes de tudo, eu queria fazer a grande pergunta para fazer a conexão com as pessoas. Ok. Quem é a Thailise Mendes no CPF? Thailise, ela é mãe do João Benício, esposa do Vitor, é filha do Vanderly, filha da Andréia, é empresária, né? A graça de Deus me alcançou e quis me fazer uma empresária. Hoje a gente tem algumas empresas. Além disso, hoje o Senhor me chamou para mentorar mulheres. Nunca imaginei isso, né? Mas Deus faz assim. Hoje eu trabalho com mulheres, hoje eu tenho um trabalho de liderança feminina, de equipar essas mulheres, né? Mulheres que já estão no mercado de trabalho, mulheres que já vivem nos negócios. E eu creio que há uma temporada de Deus de levantar essas mulheres que já estão no negócio, dos negócios, mas mulheres para viverem através do Espírito Santo. Não para viverem apenas nas decisões da sua carne, mas decisões que ouviram o Espírito Santo. E eu gosto muito de duas histórias. Já posso contar? Pode contar. Eu gosto muito de duas histórias. A palavra de Deus vai nos contar a história da Torre de Babel e da Arca de Noé. São duas histórias diferentes, mas que eu entendo que tem dois propósitos aí que a gente pode trazer para a nossa vida. Então, nós como empreendedores, nós como empreendedoras, seja as mulheres que estão me assistindo, ou os homens, né? Nós como pessoas que estamos à frente de empreendimentos, nós podemos fazer dois tipos de construções. A primeira construção, ela pode ser como a de Noé, de benefício para você e para sua casa. E a construção de benefício para você e para sua casa tem direções do céu. Preste atenção nisso. Michel, quando Noé construiu a arca, Noé não construiu a arca do coração dele. Noé construiu a arca com as direções do céu. Meu Deus. Noé recebeu as direções das medidas, as direções para ir até onde precisava os recursos. Presta atenção. Eu vou construir um empreendimento, mas eu tenho as medidas, não tenho os recursos, mas os recursos, Deus me dá o endereço para pegar esses recursos. E esse empreendimento é para a salvação da minha casa. Então, eu não crio algo para meu benefício, para orgulho, para vaidade, para ego próprio, mas para salvação. Mas existe um outro tipo de empreendimento. Eu olho para mim mesmo e me vejo capaz de construir algo. E aí decido construir algo para meu benefício, para meu próprio ego, para minha vaidade, para servir a mim mesmo.
Convido outras pessoas para fazer isso e decido, então, fazer uma construção que não vai glorificar a Deus. Meu Deus. E o resultado dessa construção que não glorificou a Deus foi separação. Deus enviou diferentes línguas e dividiu, a palavra diz, e dividiu os povos. Então, você pode decidir empreender com Deus para a salvação da sua casa vai estar contigo, ou para a destruição da sua casa. E aí, diferentes línguas falando no mesmo endereço, na mesma casa. Deus não tem isso pra gente. Então, eu creio nesse tempo de equipar mulheres para construírem uma arca, construírem empreendimentos que serão salvação para a casa delas e não para destruição. Não é todo mundo estar no mesmo endereço, na mesma casa, falando línguas diferentes, mas falando uma única língua, que é construir algo para benefício e honra e glória do nome de Jesus. Meu Deus. Forte, né? Nossa, forte. Fortíssimo. É. Fortíssimo. E de onde surgiu essa vontade de mentorar mulheres? Ou vontade... Vontade talvez não seja a palavra certa, mas de onde surgiu o mentorar mulheres? Foi uma vontade sua? Foi Papai do Céu colocou no seu coração? Aconteceu? Como surgiu? Eu nasci num lar evangélico, né? Meu avô foi presbítero da Assembleia de Deus. Então, há uma herança espiritual sobre a minha vida, né? Há um legado sobre a minha vida. Eu sempre fui muito sensível ao mundo espiritual, né? Então, eu sempre amei a Deus. Naturalmente, eu sempre fui uma criança que amava a Deus. Não significa que eu era uma criança quietinha, não. Né? Eu dei muito trabalho para os meus pais, né, como criança. Mas assim, meu coração sempre foi um coração para o Senhor. Sim. Então, eu sempre amei a Deus. Foi uma criança saudável. Fui uma criança saudável, né? Fui uma adolescente saudável, mas sempre amando a Deus, sempre escolhendo ao Senhor, mesmo na confusão da adolescência, sempre escolhendo o Senhor, os princípios de Deus. Então, eu sempre amei a Deus. Então, o Senhor sempre falou comigo sobre, não mulheres especificamente, mas sobre um chamado. Eu não entendia exatamente como que seria, qual era a forma, qual era a cor, de que jeito, qual era o cheiro, não sabia. Eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. E as coisas foram acontecendo, né? E eu comecei a perceber que as mulheres precisavam conhecer esse Deus que eu conheci. Um Deus que me curou de muitas coisas. Um Deus que sarou a minha alma, um Deus que me libertou. Eu, quando eu era mais nova, assim, uns 10 anos atrás, ou mais, não sei dizer exatamente o tempo, mas há muito tempo atrás, no início dos blogs da internet, eu tinha um blog que se chamava Íris do Reino. E nesse blog eu escrevia textos e contos, né? Sempre gostei de escrever. E nesses contos que eu escrevia, o nome que eu dava a Deus era Savior, que em inglês é Salvador. E Deus me curou, né? Primeiro como Salvador. Então eu conheci um Deus que me curou, que me salvou, que me libertou. E eu comecei a conhecer outras pessoas, outras mulheres, e diante da minha história, eu percebi que eu poderia contribuir para essas mulheres com aquilo que Deus estava fazendo em mim e aquilo que Deus já tinha feito em mim. Então, mentorar mulheres foi só um título, porque isso sempre aconteceu, né? Eu sempre cuidei de pessoas, eu sempre amei pessoas, eu sempre estive disponível para as pessoas. Então, mentorar foi só um título, né? Ser mentora foi só um título, mas isso sempre aconteceu de forma muito natural. Em uma conversa, em uma mesa, as pessoas sempre se abriram para mim. Quando eu vi, as pessoas já estavam chorando, Deus já estava curando. Deus sempre me levou para esse lugar de forma muito natural. Então, mentorar foi só um título, né? Ser mentora só foi um título, mas isso sempre aconteceu de forma muito natural. Nossa, que bonito, que bonito. E, Thailise, como é que foi a tua trajetória? Lar cristão, nascido em lar cristão, e foi hoje, está aqui. Mas nesse trajeto, como é que foi a tua real inserção no meio evangélico? Eu sei que você foi nascida e criada, mas... ou melhor, como é que foi essa trajetória? Porque a gente é nascido e criado na igreja, eu também fui nascido e criado na igreja, mas o período de adolescência e tal, a gente passa por alguns processos e tem o nosso verdadeiro encontro com Deus. Quando que aconteceu esse encontro com Deus? Quando que verdadeiramente você entendeu quem era Deus na sua vida? Como é que foi esse processo? Você consegue contar um pouquinho pra gente? Eu sempre fui uma criança que gostava de orar. Então, eu sempre orei.
né? Eu sempre orava pelas pessoas e colocava as pessoas nessas orações. Mas na fase da adolescência, né, você precisa ter as suas experiências. Você sente, né, que precisa. Não é que você precisa, você acha que precisa, mas você não precisa. Então, nessa fase da adolescência, eu não estava muito afim de ter esse relacionamento profundo com Deus. Mas meus pais, com muita sabedoria, me enviavam para os retiros jovens. Sim. E nesses retiros jovens, eu tinha assim um glimpse, né? Eu tinha assim uma experiência com Deus. Mas experiência, ela ajuda, mas o que liberta é a palavra de Deus, né? Então, eu estava tendo aquelas experiências como uma adolescente, mas ainda não tinha ouvido o chamado. Isso. Né? O nome, Samuel. Né? Samuel estava ali, estava servindo a casa de Deus, mas ainda não tinha ouvido o seu nome sendo chamado por Deus. Então, foi quando eu ouvi esse nome, eu me lembro que eu e meu irmão decidimos fazer uma viagem, eu e meu irmão sozinhos, fomos para uma ilha, eu e ele, viver o meu primeiro ano longe da casa de Deus. Eu sempre passei todo ano novo, eu nunca contei isso publicamente, mas esse foi o primeiro ano novo que eu passei longe da casa de Deus. Só que eu estava nesse ano novo, e foi o ano que aconteceu aquele acidente, trágico acidente da Boate Kiss. Sim. E eu estava dentro de uma boate no dia 31. Nunca tinha passado fora da igreja, o dia 31. Só que eu comecei a sentir, né, ainda muito menina, sem entender como Deus falava, comecei a sentir que talvez eu não deveria ficar ali, que algo ruim ia acontecer, mas assim, meu coração apertando, muito angustiado. Falei, irmão, quero ir embora. Meu irmão, poxa, a gente gastou um dinheiro com esse ingresso, você não vai embora. Falei, meu Deus. Falei, então eu vou esperar até a meia-noite e vou embora. No meio desse evento, eu comecei a pregar para o DJ, comecei a pregar para as amigas do camarote, comecei a falar de Deus para todo mundo, sem entender por que eu estava fazendo aquilo. E aí... Estragando o rolê. Estragando total o rolê. As pessoas chorando no meio do camarote, Deus me usando, as pessoas, olha, é uma coisa... E aí, deu meia-noite, eu falei, vou embora. Fui embora. Meu irmão ficou, eu fui embora. No meio do caminho, eu lembrei de um testemunho ainda menina, de um Deus que chamou alguém dentro de uma boate. Nossa. Eu lembrei desse testemunho. Aí eu falei, Deus, é o Senhor. O Senhor está me chamando? Nossa. Se é o Senhor que está me chamando, então me chama de vez, porque eu não quero nunca mais voltar para esse estilo de vida. Dali, nessa mesma noite, vou para a porta do hotel, tem uma menina chorando na porta do hotel. Pergunto, o que houve? Não, foi assaltado, me roubaram. E aí eu comecei a pregar para ela, falei, não, vai lá pro quarto comigo, fica lá comigo até dar o horário das suas amigas chegarem. E ela subiu, comecei a pregar, ela, nossa, foi o santo tal que te trouxe para minha vida. Falei, não, foi Jesus. E aí comecei a falar de Jesus para ela, nós oramos e ela dormiu. Meu irmão chegou e falou assim, meu Deus, quem é essa mulher aqui na sala? Eu falei, não, eu preguei para ela e trouxe ela para casa. Meu irmão, meu Deus, ela acordou, muito obrigada, viu? Foi embora. Dali eu estraguei o rolê, falei, irmão, tô voltando, não vou ficar. Isso só para quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? Não sei, não lembro. Mas foi assim, bem próximo aos meus 20 anos, porque logo depois eu tive uma experiência com Deus. Foi próximo ali aos meus 20 anos. Bom. E aí, nesse período, eu volto para Deus. E leio um livro da Fernanda Brum, um livro, a biografia dela. E nesse livro, ela começa a descrever um tipo de experiência que ela teve com Deus. E eu começo a pedir, Senhor, eu quero viver essa experiência. Né? Se é o Senhor que está fazendo isso tudo comigo, então eu quero viver essa experiência. Então, ali eu senti realmente o chamado de Deus para minha vida, de, ei, eu te escolhi, vem viver para mim, você é minha. Então, nesse momento ali, eu senti que agora eu não sou mais filha de crente, agora eu sou crente de verdade. Meu Deus. Né? Foi ali que começou, eu comecei a jejuar, comecei a orar, ter as minhas experiências com Deus. Deus começou a me curar de muitos complexos que eu carregava, de muitos medos que eu carregava. Então, ali o Senhor começou a me curar de muita coisa. E dali em diante, eu comecei a viver um processo com Deus, né? De amá-lo intensamente. Tive uma experiência de cura muito linda com o Senhor me curou. Eu estava orando, tive uma visão, eu ainda menina, e o Senhor falava assim, você é muito linda, você é linda demais. Eu não sou linda, nessa visão eu dizia isso. E nesse dia eu tive a certeza que o Senhor estava me curando. Voltei à visão, decidi cortar o cabelo e entrar na transição capilar. Então, eu fiquei mais de 10 anos cabeluda, com os cachos,
Agora, esse ano que eu voltei a alisar. Mas eu voltei a alisar não porque eu não me achava bonita cacheada, mas foi apenas uma escolha. Sim. Que antes eu não fazia essa escolha de forma saudável na minha alma. Eu fazia porque eu achava que eu não era bonita. Nossa. Então, Deus me curou e só agora eu voltei ao cabelo liso. Mas antes, o Senhor precisava limpar. Então, eu fiquei 10 anos cacheada para o Senhor limpar todos os meus complexos, todas as minhas dores, todas as minhas feridas com a minha imagem. Então, o Senhor teve que me curar nesse lugar. E eu fiquei, assim, uns 2 anos de cabelo bem cortadinho, assim, igual o seu, baixinho. E o Senhor me curando, o Senhor me libertando, o Senhor tratando em mim. O Senhor me livrou de toda a vaidade que eu tinha. Fiquei um tempo sem pintar as unhas, sem cuidar das minhas unhas. Porque era pecado pintar unha? Não, porque eu estava presa a muitas coisas da minha imagem. Deus teve que tratar a minha imagem. Então, Deus tratou a minha imagem, me curou. Meu Deus. Né? E hoje eu vivo muitos milagres, assim, por conta desse plantio que aconteceu. Hoje eu tenho 34 anos, eu tinha 21 anos, 22 anos, que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Hoje eu vivo muitas sementes que eu plantei naquele tempo, hoje eu colho. Né? Mas aconteceram há tantos anos atrás e hoje eu colho. Tem muita coisa que acontece na minha vida, assim, especialmente falando de beleza. Hoje eu tenho pessoas que me ligam do nada e dizem assim, eu vou cuidar de você, vou cuidar do seu cabelo, vou cuidar da sua unha, vou cuidar da sua aparência. E eu falo, meu marido está aqui, não me deixa mentir. Eu falo, Vitor, isso é uma semente que eu plantei, que eu me entreguei ao Senhor por muito tempo e o Senhor me curou e hoje eu vivo dessa semente. Eu poderia pagar todos esses serviços, mas Deus decidiu me dar de graça, porque um dia eu plantei. Né? Que lindo. É. Que lindo. Abdicou por um processo. Total. Nossa. Hoje, muitas coisas que eu vivo, eu diria tudo, né? Isso tudo é muita coisa, mas eu vou dizer tudo que eu vivo hoje é de muito plantio de coisas que eu fiz na minha adolescência. E na minha vida, início da minha juventude, né? Eu vivi para o Senhor, os meus 20 anos em diante, eu vivi para o Senhor. Eu não conheci outra coisa a não ser viver para o Senhor depois dos meus 20 anos. Tudo foi para o Senhor. Abdicou literalmente da sua vida para viver uma vida com o Senhor. Tudo que Ele me pedia eu dava. Até hoje, tudo que Ele me pede eu dou. Tudo que o Senhor fala comigo eu fazia, tudo que o Senhor fala comigo hoje eu faço. Então, tudo. Minha vida é toda dele. Nossa, e assim, acredito que não tenha sido um processo fácil. Até porque, à época, uma menina de, com perdão da palavra, uma menina de 20 e poucos anos. Como é que foi esse caminhar? Foi fácil? Foi tudo bem? Estava tudo certo ou enfrentou algumas dificuldades? Muitas dificuldades, né? Esse livro, Manual de Sobrevivência ao Processo, ele nasce nesse período que o Senhor começou a cuidar de mim. Né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui educada pelos meus pais, assim, com a melhor da educação que eles puderam me dar. Então, eu estudei em ótimas faculdades, fiz intercâmbio, tive muitas oportunidades na área da parte da educação formal, que a gente entende hoje. Então, eu me lembro que Deus falou assim, você sabe ser mulher no mundo. Vou te ensinar a ser mulher no céu. Meu Deus. E nesse período, para ser uma mulher no céu, tem muita coisa para quebrar. Né? A palavra de Deus vai dizer assim, pode o vaso dizer para o olheiro como este deve trabalhar? Né? É o olheiro que forma esse vaso. E eu sou e fui um vaso na mão do olheiro. E ele precisou me formar, ele precisou me dar a forma, ele precisou me dar os desenhos, o design que ele já via, mas que eu não via. Né? Toda vez que Deus entrega uma promessa, ele te entrega uma promessa para o design final que ele já viu. Sim. Mas você ainda não viu essa imagem. Ele sabe quem você vai ser, mas você ainda não sabe quem você vai ser. Então, ele te entrega a promessa. Mas o trabalhar de Deus não é com a promessa. O trabalhar de Deus é com você. É você que precisa ter o formato para encaixar na promessa. A promessa já existe, já tem um tamanho, já tem uma cor, já tem um cheiro. Você precisa entrar nessas medidas para acessar a promessa. E entrar nessas medidas, muitas vezes, Michel, vai exigir de você diminuir. Então, o mundo ele vai te ensinar a crescer, mas o céu vai te ensinar a diminuir. Nossa, que profundo isso. O céu te ensina a diminuir. O céu te ensina a dar lugar para a pessoa de Deus. E dar lugar à pessoa de Deus precisa não ter você. Porque você, no meio
da presença de Deus, você coloca aquilo que você gostaria que fosse. Se atrapalha o processo, Você né? atrapalha o processo. Você atrapalha aquilo que Deus está fazendo. Que bonito. Eu tenho um menino de 4 anos, João Benício. João Benício, quando ele me ajuda a arrumar a casa, ele não me ajuda a arrumar a casa, ele me atrapalha. Mas eu sou uma boa mãe, então eu quero que ele fique comigo me ajudando no processo de arrumar a casa. Nossa. Assim somos nós com Deus. Nós estamos com Deus e nós achamos que podemos ajudá-lo. Na melhor das intenções. Na melhor das intenções. Mas durante o processo de limpeza, nós não ajudamos a Deus, nós atrapalhamos a Deus. E Vou ter que anotar isso. Sério. No processo de limpeza que Deus tem conosco, nós acabamos atrapalhando, porque nós somos muito ansiosos. Veja bem isso. A Bíblia vai dizer que nem o Filho de Deus sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Então, Cristo tem uma promessa de retorno. Mas Cristo não sabe quando ele vai retornar. Nem Cristo sabe o dia que vai acontecer a promessa dele. Mas eu e você queremos saber quando vai acontecer a nossa promessa. Meu Deus. Então, entenda, faz parte desse tempo Deus quebrar o nosso relógio. No céu, no mundo espiritual, eu acredito que existem 2 tipos de relógio. O relógio do céu e o relógio da terra. Nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a esperar Deus unir esses 2 ponteiros. Deus precisa que nós venhamos a aprender a esperar a união desses 2 relógios. Porque enquanto o relógio do céu está batendo, o relógio da terra também está batendo. Mas o relógio do céu e da terra, quando bate, todas as portas se abrem diante de você. Meu Deus. Você não precisa forçar nada. Todas as coisas vão acontecer diante de você. Porque é interesse de Deus que a promessa aconteça. Deus está mais interessado que a promessa aconteça do que nós mesmos. Verdade. Mas ao longo do processo, a gente tende a crer que nós queremos mais a promessa do que o próprio Deus quer fazê-la. Só que a preocupação de Deus não é entregar a promessa. Você é a promessa de Deus. Entende? Nossa. Você é a promessa de Deus. Então, cabe ao prometedor tornar você, de fato, a promessa dele. Deus precisa receber a promessa dele para te entregar a sua promessa. Qual é a promessa de Deus? Preparar você, um homem capaz, cheio do Espírito Santo, para preparar o retorno dele, para o retorno de Cristo na terra. Então, o final de todas as coisas se dá em Jesus voltando. O que Deus deu para você como promessa é para você preparar a terra para o retorno dele. O propósito final vai ser sempre esse. Não é para minha glória. Não é para sua glória. É para o retorno dele. Aí ele diz assim, eu contei com o Michel fez tudo que ele precisava fazer para que pessoas tivessem a capacidade de receber o próprio Cristo retornando. Meu Deus. Então, nós estamos aqui com uma única função, preparar as pessoas para receber a Cristo. Preparar a terra para a volta de Cristo. Tudo vai se dar nisso, o final é esse. Você é a promessa de Deus. Deus não vai te entregar a sua promessa sem antes você estar pronto, porque você é a promessa. Então, Deus falou assim para mim, Thailise, você é a minha promessa. Eu sou o prometedor. Eu vou te formar para que você esteja pronta. Porque quando você estiver pronta, eu te lanço na promessa que eu tenho para você. Meu Deus. E a promessa nunca vem de uma vez só. Porque eu e você não somos capazes, humanamente falando, de aguentar essa promessa. Porque a promessa final ela é muito grande. A promessa que Deus disse para você que vai fazer, Ele sempre vai te contar o final. Quando Deus me deu a promessa das nações, eu achei que eu ia colocar uma mochila nas costas e ia ser uma missionária. Eu achei que eu ia viver nas vielas do Rio de Janeiro, pregando o evangelho dentro das vielas do Rio de Janeiro. Mas não era essa a promessa final de Deus. Esses eram os seus planos. Esses eram os meus planos. Deus me chamou para pregar o evangelho. Mas de que forma? Como? De que jeito? Não sei. Ai, mas eu adoraria estar em tais lugares. Deus falou assim, não, com você eu vou fazer outra coisa. De outra forma, de outro jeito. Então, Deus vai te preparando para esse lugar que Ele quer te levar. Percebe José? José tem um sonho. Quem deu o sonho? José deitou, dormiu, sonhou porque ele quis? Não. Porque estava de barriga cheia. Porque estava de barriga cheia? Barriga cheia. Teve um pesadelo. Não era isso. O próprio Deus deu a ele um sonho. O sonho dele, ele viu os irmãos, né? Ele via as estrelas, o sol se curvando diante dele. Ele olha para aquele sonho e fala assim, Michel, sinceramente, dá para entender esse sonho? Não. Dá para entender? Não. Peraí, o sol e as estrelas se curvando diante de mim?
Principalmente na realidade que ele tinha. Principalmente na realidade que ele tinha. Eu duvido. Sendo sincero, o texto nem nos dá abertura para isso, mas vamos conversar assim? Uhum. Vamos dar abertura para a poesia aqui, bíblica? Com certeza. Eu duvido que José achou que seriam os irmãos que se ajoelhariam diante dele. Ele vai contar o sonho. Os irmãos dizem para ele, você acha que você vai governar sobre a gente? Mas quem disse isso? Porque aquele que está vendo você de fora já viu o seu potencial. Você ainda não enxergou, mas eles já viram. Meu Deus. Né? José chega para contar o sonho, mas José não diz que ele iria governar sobre os irmãos, sobre a família. Os irmãos têm essa interpretação. Quem está te vendo de fora já enxergou teu potencial. José humildemente chega para contar um sonho. Diante desse sonho que José vai contar, na realidade que ele tinha, nada para acontecer. Mas sabe o que é interessante? Os irmãos já têm José como arrogante. Porque quem carrega a promessa sabe o potencial que tem. Quem carrega a promessa sabe o que pode fazer, o que pode acontecer. A gente carrega a promessa. Aí Deus fala assim, tá bom, eu vou permitir você passar pelo processo para eu deixar você governar. Aí José vai passar pelo processo dele. Quando ele acha que vai, não vai. Quando ele acha que chegou a hora, não chegou a hora. Nunca vem de uma vez só. José, então, é chamado. Quando José é chamado, finalmente chegou a hora dele governar. Mas para ele chegar no governo, José foi treinado durante o processo. E um dos papéis do processo, Michel, é te treinar. Você vai ser treinado no processo. Sabe aquela cena do filme? Bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco? Sim. É Deus fazendo isso com José. É Deus fazendo isso com você e comigo. Bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco. Vamos ver quantas vezes você aguenta fazer isso disciplinadamente e sem reclamar. E Deus é tão maravilhoso que ele, no processo, vai te treinando para os próximos passos do processo. É. Ele vai te treinando, vai te capacitando, você vai evoluindo para você ir enfrentando, como a gente fala no videogame, né, o próximo chefão. É. E é sempre pior, É. sempre mais forte. É. Nossa, que legal. O processo é exatamente isso. É José sendo treinado em várias áreas. Se a gente pegasse aqui o texto, a gente ia discorrendo sobre isso, mas para não a gente não discorrer nesse texto, mas é só para te dizer Sim. que José foi treinado. José foi treinado para chegar ao governo. José foi treinado para chegar até aquela cadeira. José tinha todas as características de um governo que não existia. Deixa eu te contar algo. A promessa dificilmente já existe. Preste atenção nisso. Deus. A terra não consegue medir a promessa que Deus tem na sua vida. Por que você diz isso? Com que convicção? Vou provar na Bíblia. A Bíblia diz que os planos de Deus, né, que os sonhos de Deus são maiores do que a gente poderia imaginar. A palavra de Deus vai dizer que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem chegou à mente humana aquilo que Deus tem preparado para nós. Então presta atenção nisso. Os seus sonhos não viram, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, sua mente não conseguiu imaginar o que Deus preparou para você. A cadeira de José não existia. Deus criou algo para José. Eu estou treinando alguém para caber em um lugar que eu vou colocar. Não existe, ninguém nunca fez, não tem problema. É assim que Deus trabalha. Mas eu nunca vi ninguém governar no Egito que veio da sua nação. Não tem problema. Nunca vi ninguém do seu povo governar nesta nação. Não tem problema. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Quando Deus olha para uma situação e diz assim, nunca vi ninguém fazer, então é aí que eu vou fazer. José foi treinado por um cargo que nem ele podia imaginar. Deus nos treina para coisas que não imaginamos. Deus nos prepara para coisas que não imaginamos. Olha isso. Meu Deus. Quando a palavra de Deus vai dizer, apresente os seus sonhos a Deus, apresente os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Apresente que eles serão bem-sucedidos. Causa consequência. Apresente, vai ser bem-sucedido. Beleza, entendi. Mas volta uns textos antes. Um texto antes vai dizer que se você pegar aquilo que você sonha, que você planeja e colocar diante de Deus, a palavra final vai ser dele. A Bíblia diz, coração do homem faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Quando eu li esse texto, eu pensava assim, poxa vida, danou-se. Danou-se. Eu estou planejando coisa tão boa que Deus não vai deixar acontecer. Porque muitos de nós vemos Deus como um velhinho que rouba sonhos. Meu Deus, que profundo isso. Que profundo.
muitos de nós vemos Deus como aquele que não nos leva a sonhos maiores, mas como aquele que nos diminui a ponto de não cabermos em sonhos que nós mesmos criamos. Mas aí eu quero te lembrar, vou dar um exemplo de Walt Disney. O Walt Disney, ele criou a Disney, o lugar dos sonhos. Preste atenção nisso que Deus vai falar com você. O Walt Disney criou o lugar dos sonhos. Quando você pensa no planeta Terra, no lugar que simboliza sonhos, você vai pensar em Walt Disney. Se você for ver a trajetória de Walt Disney, ele tentou múltiplas vezes. E múltiplas vezes ele falhou, múltiplas vezes ele não teve sucesso. Mas chegou o momento que ele teve sucesso. E o momento que ele teve sucesso, ele criou o parque que a gente conhece. Mas nem nos melhores sonhos de Walt Disney, ele teria a Disney como hoje nós vemos. Que pessoas atravessando o continente para chegar lá. Pessoas atravessando nações para chegar lá. Pessoas guardando um pouquinho que tem para chegar lá. Pessoas sonhando um dia estar lá. Toda criança já sonhou estar lá. Duvido que nem nos melhores sonhos dele ele pensou nisso. Na verdade, eu acho que nem nas piores alucinações ele poderia imaginar. Não conseguiria imaginar o que a Disney se tornaria. Agora, se você conversar com os maiores empresários hoje da Terra e você perguntar, você imaginar que você chegaria lá? Não, eu saberia que seria algo bom. Mas não desse tamanho. Bem, se homens comuns constroem coisas tão grandes, mesmo sem a visão final dessas coisas tão grandes, quanto mais eu e você que temos o Espírito Santo. Meu Deus. Porque nós achamos que Deus vai roubar os nossos sonhos? Porque nós achamos que Deus vai trocar os nossos sonhos por coisas tão pequenas? Tudo que Deus faz é grande. Tudo que Deus faz é bom. Gênesis, quando Deus criou tudo, ele olhou para tudo e disse, é bom. Por que a gente acha que quando Deus vai criar algo em nossa vida, não vai ser bom? Muitas das vezes a gente fica revoltado, mas é Papai do Céu protegendo a gente de nós mesmos. Se nós tivéssemos a consciência de que a construção de Deus é boa, nós não ficaríamos chateados quando ele mudasse os nossos planos. Nossa, que profundidade. É porque nós duvidamos da bondade de Deus. Nós achamos que somos melhores do que Deus. Por isso que nós ficamos frustrados quando Deus muda o nosso caminho. Se nós acreditássemos que Deus é bom e que nós não somos bons, nós confiaríamos no plano que Deus coloca diante de nós. Mas acontece que eu e você somos humanos. Aí achamos que somos bons. Mas é por isso que existe o processo. Que Deus vai nos provando que nós não somos bons. Que quem é bom é Ele. Então, todos os caminhos de Deus vão nos levar à bondade dEle. Porque é quem Ele é. Quem Ele é. Ele é bom. Aí José vai dizer assim, Deus transformou a maldade que vocês fizeram, o mal que vocês fizeram a mim, em bondade. Olha o que José está nos ensinando. Apesar das circunstâncias da vida, Deus sempre vai conseguir transformar tudo que aconteceu de ruim na minha trajetória em bondade. Olha o que José está dizendo. Apesar dos altos e baixos da minha vida, tudo no final dá em bondade. José está me ensinando que o processo no final é sobre a bondade de Deus. José está me ensinando que eu posso confiar em Deus, porque o final é bondade. Ah, mas aconteceu X, Y, Z, tragédias na minha vida. Faz parte da vida. A vida são altos e baixos, faz parte da vida. Faz parte da vida. O que Deus vai fazendo durante os altos e baixos da vida? Deus vai recortando com a história que Ele tem para nós, apesar dos dias maus que a vida nos traz. Então, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é a nossa esperança. Michel, o que Deus está nos dizendo? Tua esperança não está naquilo que seus olhos veem. Nossa. O que Deus está nos ensinando? A sua esperança não está naquilo que você espera porque o seu trabalho está te dando. O que Deus está nos ensinando? A tua esperança, ela não é humana. A sua esperança é Cristo. Cristo é a sua esperança. Quando você olha para a tua vida e você ainda não vê aquilo que você gostaria de ver, continua confiando em Cristo. Continua confiando em Deus. Ele é a sua esperança. E no final tudo dará em bondade. Ele é a bondade. Não tem como dar em maldade. Não tem como. Ele é bom. Então todas as coisas no final dão em bondade. Mas você precisa ser paciente. E o processo nos torna pacientes. O processo tende a nos transformar em pacientes. A gerar o fruto do Espírito, que é a paciência. A paciência faz parte do cristão. Sem paciência não tem como construir absolutamente nada. Não tem como. Grandes empreendedores, vamos dizer assim, tentei várias vezes, falhei várias vezes, mas consegui no final. Verdade. Nós, como cristãos, falamos assim, mas Deus disse, não aconteceu de primeira, então vou desistir.
Grandes empreendedores, grandes Fala, construtores. fala, mulher, fala. Porque, ó, não interrompendo, só abrindo um parênteses aqui. Olha, eu por muitas das vezes olhei e falei assim, não vai dar certo. Eu não estou conseguindo, o meu braço não está sendo o suficiente. E assim como eu, acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, também falam assim, gente, mas eu já tentei 1, 2, 3, 4 vezes, eu vou desistir. Eu não consigo. E eu consigo entender agora que, sim, você não vai conseguir. Você não. É a partir do momento em que você deixa de botar todas as apostas no teu braço e se entrega verdadeiramente nas mãos do Senhor e fala, Pai, eu não consigo. Vai lá. Assume. É a partir daí que começa. É isso é muito forte. É muito forte. Os maiores conquistadores da Terra demoraram a conquistar. Verdade. Os maiores conquistadores da Terra. Se a gente pegar a história do mundo, a gente vai ver quantas vezes os grandes conquistadores demoraram a conquistar. E quantas vezes falharam? Quantas vezes falharam. A nossa espécie se chama um ser humano. Então, a preocupação de Deus é que nós sejamos antes de termos coisas. Nossa, que profundidade, é verdade. Ser humano. Você não é ter humano. Então você não vai ter antes de ser. A preocupação de Deus com os seus filhos, Deus nos ama tanto, que Ele não vai nos colocar em situações para termos antes de sermos. Nossa. Então, o processo é nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. O processo é isso. Michel, o processo é nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. É ser antes de ter. Acontece que eu e você queremos ter antes de ser. E aí a gente se embola durante o processo. Quebra muita cabeça durante o processo. Fica igual aquela baratinha quando toma o spray. A gente fica assim. A gente não quer morrer. Verdade, não quer morrer. A gente não quer morrer. Não quer morrer. Faz parte do processo. A gente tem que morrer. Meu Tem Deus. que morrer. Tem que morrer. A gente tem que morrer para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Não dá para você chegar lá vivo. Não dá. Presta atenção. Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, eles agora experimentam a morte. O espírito deles estava vivo, mas agora o espírito deles está morto. Quem começa a governar? A alma. As emoções, os desejos, as vontades. Então a nossa alma está governando. Aí Deus quer fazer o quê? Vamos colocar essa alma quietinha e vamos deixar o espírito governar? Porque quando o espírito governa, a palavra de Deus vai dizer que Deus é espírito, portanto Deus fala em espírito. Então se Deus fala em espírito, meu espírito precisa governar. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai comunicar comigo no meu espírito. Ele pode até usar a alma em alguns momentos, mas a comunicação de Deus vai acontecer no teu espírito. Se teu espírito está morto, não tem como você comunicar com Deus. Nossa. Sua comunicação vai ter falhas. Por isso existe o processo. O processo é a morte da tua alma. É você dizer assim para a alma, olha, até aqui você comandou, mas agora é o momento do espírito comandar. E o espírito, ele é o quê? Resiliente, Gálatas 5,16. Todos os frutos do espírito estão no espírito, por isso que é fruto do espírito. Não tem como a alma produzir. Aí, nossa, o espírito produz o fruto. Agora, o meu espírito comunica com a minha alma que está pronta para receber os comandos do espírito. O processo faz isso. Não tem como. Não tem como você chegar... Porque assim, Deus nos ama muito. Aí, nós crentes, o que a gente quer fazer? A gente quer comparar o nosso processo. Ah, mas Beltrano, Ciclano, conseguiu, chegou lá. É verdade. Mas chegou lá como? Chegou lá vazio. Deus não quer que você chegue na promessa, no seu Monte Everest, vazio. Deus quer que você chegue no Monte Everest dizendo assim, eu cheguei sabendo quem eu sou. E Deus quer que você chegue lá no Monte Everest, olhando para o lado esquerdo, para o lado direito e vendo a sua família com você. Meu pai. Não tem como chegar lá. Tem muita gente subindo o Monte Everest deixando para trás a família. Tem muita gente subindo o Monte Everest sem identidade. Mas para subir, para chegar no topo, Deus quer que você chegue completo. Não tem como chegar completo sem identidade e sem família. Tem gente querendo subir a qualquer custo. A qualquer custo não pode. Deus nos ama muito para deixar a gente subir a qualquer custo. Deus vai nos manter embaixo até que a gente entenda que a identidade precisa vir primeiro, depois a nossa família e assim a vocação.
Meu Deus. Meu Deus, nossa, que profundidade. Que profundidade. E sim, a gente analisa todos os processos. A gente pega muita gente que... Ah, não, chegou. Em detrimento a quê? Quais foram as coisas que ele teve que abrir mão? E na grande maioria das vezes é justamente isso. Abre mão da família, abre mão de princípios. Não só princípios do homem, mas principalmente princípios espirituais, princípios de Papai do Céu. E até chegam lá, mas chegam lá só o bagaço. Só a misericórdia. E aí a gente vai conversar com essas pessoas. Tem muitas entrevistas, é só você pesquisar. Tem muitas entrevistas de pessoas que alcançaram sucesso, mas que estão vazias. As pessoas estão vazias. Mas por que estão vazias? Porque cresceram fora dos princípios de Deus. E Deus, inclusive é uma das minhas mentorias, né, que é o Destrave Débora, onde eu falo sobre isso. Onde eu falo desses 3 pilares que o ser humano precisa, especialmente a mulher. O ser humano, ele precisa de identidade. O ser humano, ele precisa da família. E o ser humano precisa da vocação. Acontece que a gente está invertendo os pilares. Com desordem, não tem como você ficar cheio de Deus. Não há como você chegar no seu lugar de sucesso em desordem e tendo o sentimento de estou preenchido. Meu Deus. Em desordem, ninguém está preenchido. Se você está desordenado, desgovernado, sendo governado pela sua alma, pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, você vai chegar no Monte Everest, mas vai chegar vazio. E Deus nos ama muito. Deus não quer que eu e você venha chegar no nosso Monte Everest vazio. Por isso que existe o processo. E no meu livro eu venho discorrendo tudo isso. Isso, vamos falar um pouquinho sobre o Manual de Sobrevivência ao Processo, gente. Que livro maravilhoso. Depois eu vou deixar o QR Code aqui, tá? Para quem quiser adquirir. Vocês precisam, mesmo, de verdade. Gente, vocês precisam. Sério, o livro é maravilhoso, maravilhoso. Mas fala um pouquinho sobre o livro. Esse livro nasce desse tempo de processo que eu vivi, né? Nesse processo que eu vivi, eu tive muitas coisas que, se eu te contar, você vai dizer assim, não acredito que você viveu tudo isso. E eu vivi tudo isso. Eu passei por muitos altos e baixos durante o meu processo. Mas presta atenção nisso. Você pode viver o seu processo escolhendo por Deus, ou você pode viver o seu processo escolhendo por você mesmo. Tem gente que me pergunta assim, como sobreviver ao processo? Resume isso em uma frase. Eu diria, apesar da vida, escolha sempre Deus. Apesar da vida, ore todos os dias. Apesar da vida, jejue todos os dias. Apesar da vida, leia a palavra todos os dias. Apesar da vida, escolha Deus todos os dias. Manual de sobrevivência ao processo, se eu tivesse que resumir, escolha Deus todos os dias. Independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Ah, mas o meu andar, eu costumava dizer assim para Deus, eu falava, Deus, durante o processo, Deus, eu tô te amando como um patinho que anda torto. Né? Aquele amor tortinho. Uhum. Eu falava, Deus, eu tô te amando como um amor tortinho, eu queria te amar tão bem, eu queria te amar melhor. Nossa. E Deus falou assim para mim, mas você continua me amando. Então, às vezes, o nosso... Ainda que de uma maneira não... Ainda que não seja da forma que você gostaria. Uhum. Ainda que a vida esteja te batendo tanto, você continua ali. Tem gente que a vida bate e sai. Mas o segredo da vida com Deus é nunca sair, apesar da vida. Meu Deus. Só fala olhando isso aqui, porque tem alguém que precisa ouvir isso. Essa frase. Amém. Exatamente essa frase. Fala olhando aqui no olho dessa pessoa. Apesar da vida, apesar dos altos e baixos da vida, continue escolhendo Deus. Deus, eu preciso desmentir isso. Preciso desmentir isso. A gente acredita que quem anda com Deus não vai ter altos e baixos. É o que dizem, né? É o que dizem. É o que dizem. Mas não é para te frustrar, mas é para dizer que, apesar da vida, continue em Deus. Apesar de você ser quem você é, continue em Deus. Apesar do seu amor fraco, continue em Deus. Apesar das suas fraquezas, continue em Deus. Apesar das suas dúvidas, continue em Deus. Apesar dos seus medos, continue em Deus. 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 Sobreviver ao processo tem a ver com continuar em Deus. E como eu continuo? Querendo ou não? Oração, jejum,
e palavra. Tô afim? Não. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Hoje eu só consigo 3 minutos. É 3 minutos de jejum, mas eu vou fazer. Hoje eu só consigo 3 minutos de oração, mas eu vou fazer. Hoje eu só consigo 3 minutos de leitura, mas eu vou fazer. Mas é todo dia eu vou fazer. Eu não vou abrir mão disso. Por quê, Michel? Porque é isso que mostra para Deus que você quer Ele, apesar dos altos e baixos da vida. Ainda que todo o cenário que esteja se desenhado, você olha e fala assim, meu Deus, tudo está contribuindo e colaborando para que eu caia no abismo. Ainda assim, se mantenha com Deus. No momento de maior pressão de Jesus, ele se recolhe e vai orar. E ele fala assim, se possível, deixa eu colocar as minhas palavras. Nossa. Se possível, me tira dessa situação. Me tira dessa situação. Meu Deus. Momento de maior agonia de Cristo. Me tira dessa situação. Mas é que Deus não estava sendo mal com Jesus. Tinha um propósito maior. Nossa, meu Deus. Deus... Meu Deus, nossa. Eu preciso que você entenda isso. Nossa. Deus está mais preocupado com o teu propósito final Meu Deus. do que com o seu choro de hoje. Deus está mais preocupado. Vou te explicar algo como mãe. Deixa eu te explicar algo como mãe. Meu filho, se deixar, ele quer comer batata frita, hambúrguer e brigadeiro todos os dias. Se deixar, ele só quer isso. Eu, como mãe, preciso botar limites a ele e dizer, você não vai comer isso. Ele vai chorar. Desculpa, eu não tô nem aí pro choro dele. Eu sei o que é melhor pra ele. Por mais que ele ache que hambúrguer, batata frita e brigadeiro sejam as melhores coisas do mundo e aquilo traz uma saciedade, ele fica maravilhado. Não é o melhor pra ele. É a saciedade do momento. Mas eu sei que daqui a 1 ano, como vão estar os dentinhos dele. Eu sei que daqui a 6 meses, como vai estar a saúde dele. Eu sei, porque eu vivo há mais tempo. Meu Deus! Então Deus conhece o amanhã. Nossa. Porque Deus está aqui desde antes da fundação da terra. Deus conhece o amanhã. Então Deus não está preocupado se você vai chorar, se você vai sofrer. Mas Deus está preocupado em te formar a ser o ser humano que é antes de ter. Porque Ele quer que você tenha a promessa. Mas você precisa ser antes de ter. Então Ele vai deixar você chorar sim. Faz parte da vida. Thailys, você quer dizer que as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida é a mão de Deus? Presta atenção, vamos lá em José de novo. Quem vendeu José? Deus ou os irmãos? Os irmãos. A escolha da venda foi de Deus ou dos irmãos? A escolha da venda foi dos irmãos. Os irmãos escolheram pela venda. Mas quem decidiu que o carro do Egito ia passar ali? Meu Deus, meu Deus. Você entende? É verdade, meu Deus. Presta atenção nisso. A maldade de alguém com você não altera o destino que Deus tem pra você. Presta atenção nisso. A maldade da vida não altera o destino final de Deus pra você. Podem até te vender, mas o carro do Egito vai passar e vai te levar pro destino. Meu Deus. Não tô entendendo, tô preso aqui, tô sendo vendido como escravo. Tô dentro do carro. Não tô entendendo nada. Ai. Não tô entendendo nada. Fica calmo, José. Teu destino já tá traçado. Você tá indo pra terra que Deus tem pra você. Varão, varoa. Olha a profundidade disso. Gente, é sobre isso. Só que muitas das vezes quando... não, mas eu é que tô no processo. Sou eu quem tô sofrendo. Dói. E o processo, ele nunca acaba. Na verdade, o processo te prepara para um novo processo, e para um novo processo, e para um novo processo. É isso. Mas o que Deus tem pra gente, tem guardado pra gente, no final, é o que importa verdadeiramente. Amém. Embora muitas das vezes doa. Doa, Vai faz doer, parte. faz parte. E se não doer, tá errado. Se não doer, você... E tem um detalhe. Se não tá doendo, se tá tudo muito fácil, se tá tudo muito... tá tudo muito gostoso. Você não está caminhando em direção ao teu projeto, à tua promessa. Nossa, mas tá tudo muito fácil, tá tudo muito tranquilo, tá tudo muito ótimo, maravilhoso. Infelizmente, você está caminhando para um caminho que não está direcionando você para a sua promessa. Porque quando você anda em direção à sua promessa, vão surgir pedras no seu caminho, vão surgir tempestades, as adversidades vão chegar. Porque o inimigo, infelizmente, ele não quer que você consiga concluir os planos de Deus na sua vida. Então, se está dando tudo muito certo, para refletir. Se está dando tudo errado.
pode ser que seja realmente aí o caminho que você tem que seguir. Embora ele seja tortuoso, com pedras, paus e levantes do inimigo contra a sua vida. Mas sabemos que o inimigo, ele não muda as estratégias dele. Ele tem essa estratégia desde sempre. E repetidas vezes na Bíblia, a gente pega isso e vai ver. Fez assim com fulano e fulano. E assim, com tal. E, ele repete o processo. E quando você estiver passando pelo teu processo, para analisar. Mas não analisa como o filho, como é que é o nome do seu filho? João Benício. O João Benício. Mamãe não quer me dar um hambúrguer, mamãe não quer me dar batata frita e o meu brigadeiro. Tenta respirar um pouquinho e analisar com os olhos de um pai, de uma mãe que está ali cuidando para que você esteja preparado para o novo de Deus na sua vida. Esse é o grande detalhe para você ter um plus a mais para sobreviver aos processos. Amém. Amém. Romanos 5, verso 3 diz assim: também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Nossa. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha as palavras-chave aqui. Meu Deus. O sofrimento vai gerar em você paciência. A paciência que vai trazer a aprovação de Deus. Você entendeu o recado? É o teu processo que gera paciência. E é a paciência que gera a aprovação de Deus. Nossa. Então não tem como acelerar durante o processo. Você vai precisar ser paciente durante o processo. Paciência gera aprovação. Desacelera. Desacelera. Porque o céu tem outro relógio. O céu tem outro ritmo. E a gente precisa aprender a andar no ritmo do céu. É difícil? Não é fácil. Não é fácil andar no relógio do céu. A palavra de Deus vai dizer que nós não somos aqui. Embaixador, estamos no Brasil, mas não somos aqui. Somos embaixadores do céu, mas não estamos aqui. Estamos aqui, mas não somos aqui. Ora, o meu relógio, meu calendário é do céu. Meu Deus. O meu calendário é do céu. Se você conversar com qualquer pessoa, vamos lá, um chinês, não sei, né? Vamos colocar aqui alguma nacionalidade, né, que tem os seus calendários. Sim. E ele é o embaixador que mora no Brasil, ele vai dizer assim, no feriado dele ele vai parar. No tempo dele ele vai parar. No horário dele ele vai parar. Ele vai seguir o calendário do país que ele está. Nossa. Embaixador segue o calendário do país que ele está. E, inclusive, a economia do país que ele está, tá? Ele está no Brasil, mas a moeda que ele vive, para cima e para baixo, é a moeda do país dele. Só para te dizer. Que maneiro. E as regras desse embaixador... Que analogia sensacional. E as regras desse embaixador é da embaixada. A embaixada que refere-se à nação que ele veio. Então, assim, eu e você queremos ser embaixadores do céu, mas não queremos viver como o céu vive. Não tem matemática aqui. Funcione nisso. Você vai precisar viver de acordo com o céu. Eu vou pedir a Constituição, por favor. Pega a Constituição ali para mim. Por favor. Eu vou pegar a Constituição sobre a qual nós devemos guiar a nossa vida. Aleluia! Muito obrigado. Aleluia! Essa é a nossa Constituição. Ô, glória! Amém! É isso. É verdade, minha irmã. Minha irmã é verdade. É. Somos chamados para sermos embaixadores. Deus é muito estratégico em tudo que Ele diz. Embaixador é embaixador. É moeda, é calendário, é tudo daquele país. E a Constituição. E a Constituição daquele país. As leis, as regras daquele país. Meu Deus. Né? Se você entrar na Embaixada Americana, você vai responder com as leis da Embaixada Americana. Você não vai responder com as leis do Brasil. Nossa. Então, entenda. Tudo na sua vida está debaixo do céu. Escolheu o céu? Então, vive debaixo do céu. Há um calendário, há um relógio, há uma lei, há uma organização diferente. Tudo no céu é diferente da terra. Por isso, a gente precisa entender como o céu funciona. Como que eu entendo o céu? Oração, leitura da palavra e jejum. A oração, Deus revela o coração. O jejum quebra a minha carne. E a leitura da palavra me faz conhecer mais a Ele. Meu Deus. Então, a oração revela o coração de Deus. Eu leio a Bíblia, é só letra. Qualquer pessoa que for ler a Bíblia é só letra. Mas se eu
ler a Bíblia com oração. Meu Deus. Eu conheço o coração de Deus. E aí muita gente, né, tem lido só a palavra, como se fosse um texto acadêmico. Tem lido a Bíblia. Um livro. Um livro. E realmente, se você for ler a Bíblia como um livro, ela vai se tornar até difícil para você entender. Mas se você ler a palavra em oração, você conhece o coração de Deus e as intenções do Senhor. Meu Deus. E aí você começa a entender um Deus que está te apresentando o céu. Não é só uma leitura. Então você precisa ler a Bíblia para conhecer o céu. Para conhecer a nação que você... De onde você veio, para onde você vai voltar. Você não vai voltar para o céu? Você tem que conhecer como que é a sua nação. Nossa. E o processo gera isso. O processo gera esse conhecimento do céu. O processo, se você fizer de acordo como deve ser feito, você vai conhecer o céu. Aí presta atenção. Nossa. Muita gente diz assim, porque é seu chegar na sua mão. Eu amo essa frase. Posso entrar nela? Pode. Meu Deus. Eu amo essa frase. Aí eu vou sentar com os nossos irmãos, povo de Israel, que está para entrar na Terra Prometida. Meu Deus. Chegou na sua mão, povo de Israel? Não, teve muita luta. Inclusive, aqueles que não creram não entraram. Nossa. Então, quer dizer, é possível ter uma promessa e não entrar nela? É. Sim. Totalmente possível. Deixa eu te explicar. Vou te dar 2 exemplos aqui. Sansão tem um grande propósito na vida dele. Sansão escolhe um propósito lindo. Ele escolhe não, né? Deus escolhe o propósito para Sansão. Sansão tem um propósito lindo. Mas Sansão decide fazer as suas próprias escolhas. Sansão não vai cumprir o propósito da forma que Deus desenhou. Mas no final ele chama por Deus. Deus aparece e ele cumpre o propósito de outra maneira, mas não da maneira que Deus desenhou. Lembra que eu falei para você que não importa o que aconteça, nos dias bons ou nos dias maus, continue buscando a Deus 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O propósito vai acontecer. Talvez do desenho que Deus queria, talvez não, mas vai acontecer. Talvez demore um pouquinho. Talvez demore um pouquinho, mas vai acontecer. Sansão vive o propósito, mas não do design original de Deus. Adão e Eva vivem o propósito, mas não do design original de Deus. Eles foram, né? Viveram as consequências das escolhas deles. Então, continue buscando a Deus, mesmo diante da sua fraqueza. Para você não deixar de viver o plano original de Deus. Aí, vamos lá. Vamos para a Terra Prometida. O povo está lá. Já era para eles serem vividos, já era para eles serem entrados, já era para eles terem acessado. Ninguém acessou, ninguém entrou. Então, todo mundo só sabe abrir a boca para reclamar. Está todo mundo reclamando do processo. O povo vai entrar no deserto e não quer ter sede. Eu nunca vi isso. Faz sentido? Parece com você? Minha mulher tá aqui chorando. Isso foi dado pra gente semana passada, né? É. Deus tá falando muito através da sua boca. Glória a Deus. Glória Deus a tá Deus. falando muito. Louvado seja o nome de Jesus. Presta atenção nisso. Já era para eles terem entrado. Eles não entram. Por quê? A boca... Posso entrar? Pode. Já era para eles terem entrado na promessa, não entraram, porque começaram a reclamar. Eu nunca vi gente que vai para o deserto e não quer ter sede. Levou água? Não levou. Então por que está reclamando que tem sede? Fica quieto. Deus te levou para esse lugar. Espera. A água vai aparecer. Produzindo paciência. Produzindo paciência no sofrimento. Produzindo paciência na espera da água aparecer. O povo só sabe reclamar. O povo só vive reclamando. Aí Deus fala assim, vocês estão com sede? Durante a reclamação deles, falou assim, não, deixa eu te apresentar o oásis que eu separei aqui para você no meio do deserto. No meio do deserto, Deus apresenta ao povo de Israel um oásis cheio de água. Um oásis lindo, com coqueiros, tudo lindo, no meio de um deserto. Meu Deus. Deus está mostrando assim, se você confiar, eu vou te dar. Se você esperar, é teu. Deus está dizendo isso para o povo de Israel. Mas não foi o suficiente. Parece eu e você? Então, segura para você entender. Eles continuaram caminhando, e a reclamação da água toda hora aparece. No final, Deus fala assim, olha, já chegamos na terra, vai lá dar uma olhada, dá uma espiada. O povo vai lá, olha, espia a terra, volta os espias, só 2 acreditaram que podiam vencer. Peraí, da onde você tirou que tudo que é seu chega na tua mão com tanta facilidade assim? A promessa é deles, eles chegam lá e está ocupada. Ora, os coaches vão me matar aqui agora. Ora, se é teu, chega com facilidade, por que tem gente ocupando algo que é meu? Por que tem que ter guerra para ocupar algo que é meu? Deus deu para mim. Então, o povo, existe essa divisão
de mentalidade mesmo. Tem a mentalidade daqueles que vão olhar para a promessa e dizer assim, tá ocupada, mas não me interessa. Deus disse que é meu, eu vou entrar. Mas tem a mentalidade daqueles que disseram assim, tá ocupado, então não é meu. Talvez eu entendi errado o que Deus disse. Nossa. Duas mentalidades. A mentalidade daquele que acredita que Deus disse, apesar da evidência dizer ao contrário, e aquele que olha para a evidência e diz assim, eu concordo com a evidência, eu não concordo com a palavra. Meu Deus. 2 tipos de povos, 2 tipos de mentalidade, caminhando no mesmo lugar. 2 tipos de mentalidades. Uma mentalidade que olha para a evidência e não concorda com a evidência. Aqueles que olham para a evidência e concordam com a evidência. Deus quer que sejamos aqueles que olham para a evidência e dizem assim, tá tudo dando o contrário, mas eu continuo acreditando. Deus disse que ia fazer, ele vai fazer. Eu vou entrar independente do que aconteça. Tem gigante lá? Deus já venceu antes, vai vencer de novo. Apesar de, quem me prometeu foi o Senhor. Quem me prometeu Meu foi o Senhor. Deus. Mentalidade. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renova o quê? A sua mente. A palavra de Deus está dizendo, para você acessar a minha vontade, você tem que renovar a tua mente. Mentalidade determina quem é vencedor e quem é perdedor. Mentalidade precisa ser renovada todos os dias diante da palavra de Deus, coração, jejum, leitura da palavra, para que você consiga acessar aquilo que Deus disse que é seu. Aí tem 2 opções. É a mentalidade vencedora ou a mentalidade perdedor. Perdedor olha para a evidência e acredita que a evidência diz que é. Vencedor olha para a evidência e diz assim, Deus disse, eu fico com a palavra. Meu Deus. É fácil? Não. Mas o sofrimento gera paciência. A paciência gera aprovação. Nossa. Olha, eu realmente tô sem palavras. Sério, porque o que a senhora está falando hoje, aqui, sentada nessa mesa, tem já... É a palavra que tem sido a direcionadora da vida da minha esposa e minha há 2 semanas. E a gente não combinou nada. E não tem... É de Deus demais. Glória a Deus. De verdade. Aleluia. Sério. É de Deus demais. E é a mais pura verdade. Quando a gente olha numa perspectiva onde... Ai, meu Deus. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Uhum. E quando a gente para, olha que... Não, apesar de estamos debaixo de uma promessa, Deus falou. Todas as coisas, quando eu olho num contexto geral, tudo me diz que não. Uhum. Não vai dar certo, não é por aqui, o caminho não é esse. Uhum. E muitas das vezes a gente traz... Eu sou muito matemático, a gente estava até conversando ali. Eu trago muito para coerência. Ah, vamos lá, foi até o exemplo que eu dei. 2 mais 2... 2 mais 2 igual... Tá dando 15, tá dando 30, tá dando 70. Aí eu falei, meu Deus, não cabe. Simplesmente não cabe. Não cabe. Mas quem tá falando que 2 mais 2 tá dando 15, meu Deus, é ele. É ele. É Papai do Céu. É. E às vezes a gente tenta ficar batendo de frente, é onde a gente murmura, onde, não, meu Deus, não pode ser. Uhum. Mas é. É. Porque quando as coisas humanas, coerentes, param de fazer sentido, é onde Papai do Céu começa a trabalhar. É. Ele não trabalha num... Ah, não, 2 mais 2, 4. Ah, tá bom, 2 mais 2, 4 você faz, pô. Você não precisa de Papai do Céu. É Você não precisa dele. É verdade. Mas quando os 2 mais 2 está dando 15, 20, Sim. 50, é onde ele entra. É. É quando o impossível começa a aparecer, é a mão dele sobre. Agora é minha vez. É. Agora eu vou te mostrar quem eu sou e o porquê de todos os teus processos, por que você chorou tanto, por que essas noites sem dormir, por que todas essas preocupações. Eu só estou te preparando, soldado, para a guerra que você vai guerrear para o meu reino. Aleluia. E é sobre isso. E a gente não entende. É. A gente tem a tendência sempre a reclamar, a resmungar, a achar que Deus parou, tirou a mão. É. Ah, não, Deus não está nesse negócio. Porque não é possível. E muitas das vezes eu confesso que não é possível. Deus não está nesse negócio. Está errado. Tá errado. Se Deus tivesse, o negócio já tinha acontecido. Né, minha excelentíssima esposa? Não chora, não. Se Deus tivesse, já tinha acontecido. Porque ele fala que é isso, faz isso aqui, sai daqui e vai para aqui. Só que a gente saiu daqui, veio para aqui e o negócio parou de dar certo.
começou a dar errado. Meu Deus, começou a dar errado, fiz uma jogada errada, Deus mandou e ele não tá cumprindo o que ele prometeu. Meu Deus, meu Deus. Ele só tá te treinando. Ele só tá te capacitando. Porque se for muito fácil, tem o ditado que mar calmo não forma bom marinheiro. Opa. É exatamente isso. Excelente. O mar calmo não vai te formar um bom marinheiro. Excelente. Se Deus quer, tem uma promessa para você, para fazer com que você consiga fazer com que o grande projeto do Senhor, que é alcançar vidas, alcançar almas, seja concluído, ou melhor, que você faça a tua parte nesse grande projeto dele, não adianta, não vai ser um fraco, não vai ser uma pessoa muito docinha, ai meu Deus, good vibes. Não é. A obra do Senhor não é good vibes. É pesada. É muito pesada. Eu não tenho dúvida que a senhora enfrentou muitos processos. Que a carne da senhora doeu muito. Que as coisas... O inimigo atacou a senhora na sua casa. Com certeza. Na sua vida, em projetos, Com em sonhos. certeza. Meu Deus, é de Deus, mas está dando tudo errado. Porque também tem isso. A gente esquece muitas vezes. Não, o projeto é de Deus, o projeto de Deus. O inimigo, ele se levanta, ele vai se levantar para que o seu projeto, o seu propósito não aconteça. Ele tá ali vibrando dioturnamente para impedir que você consiga alcançar o seu processo, o seu projeto, a sua promessa. Essa é a verdadeira função do inimigo. Ele tá ali e ele tem sede disso. Ele se alimenta, o inimigo se alimenta de promessas que ele não vai deixar que você conclua. Então vai doer. Vai doer não só porque Deus precisa que doa para você se preparar para brigar com ele, mas porque o inimigo vai estar sempre se levantando e tentando te bater e tentando jogar, como é que se diz? Confetes no meio do caminho para que você se... Ih, olha só. Distraia. Ele vai fazer com que você se distraia. E a nossa função é, dia após dia, se apegar a Papai do Céu, se apegar à palavra dele e ir enfrentando com muita fé, porque sem Deus a gente não consegue. Com muita fé, jejum e oração. E parece até simples, né? Um tripé relativamente simples. Fé, jejum, oração, leitura da palavra. Mas é o que faz com que os meninos não se tornem homens. A palavra de Deus vai dizer que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Quando você está doente, você vai ao médico. Quando você chega ao médico, ele passa para você uma receita. Na receita, ele diz para você quais são os remédios que você tem que tomar. Se você está doente, você tem que tomar os remédios que o médico passou para você. Verdade. Né? Assim acontece conosco. Estamos doentes. A nossa alma está governando em vez do nosso espírito. Então, é necessário que a gente ouça as instruções do médico. Quais são as instruções do médico? Oração, leitura da palavra, jejum, remédio. Remédio para colocar a sua alma no lugar. Oração, leitura da palavra e jejum. Eu vejo muita gente falando assim, não, você tem que dar um passo de fé. Você dá um passo de fé. Amém, eu creio nisso. Eu creio nisso. Minha vida é só sobre passos de fé. Mas a gente precisa também de oração, leitura da palavra e jejum. Não tem como curar um doente sem oração, leitura da palavra e jejum. Tem como você curar a sua alma sem oração, leitura da palavra e jejum. A nossa alma tem muitas demandas, muitos buracos, muitas feridas. Então, o Espírito Santo de Deus, quando ele passa, a palavra de Deus, ela divide a alma do espírito. O que significa isso? Dividir a alma do espírito. O que a palavra de Deus faz para dividir a alma do espírito? Ela mostra, olha, isso aqui é carnal, isso aqui é espiritual. É isso que a palavra de Deus faz. Isso aqui é comportamento humano, isso aqui é comportamento do céu. É isso que a palavra de Deus faz. Então, se a gente não tem clareza disso, a gente fica muito confuso. E nós não fomos chamados para andarmos confusos. Nós fomos chamados para andar em clareza. Deus é um Deus de clareza. Deus é um Deus de direção. Nós não fomos chamados para andarmos confusos. E o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele não consegue te matar, roubar nem destruir, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, de todas as formas, te paralisar. Tem uma história, né, que quase ninguém gosta de falar dessa história,
que é a história de Jó, né? Jó entra, é uma história, né, que existem muitas teorias aí teológicas sobre ela, mas vamos falar puramente da palavra de Deus. Né? Jó, quando ele se apresenta a Deus, né, e ele percebe tudo que está acontecendo na vida dele, ele não é. O diabo tinha roubado, o diabo tinha destruído, o diabo só não conseguiu matar, porque Deus não deixou. Mas tudo que o diabo fez foi com a permissão de Deus. Mas durante todo o processo de Jó, o diabo tentou paralisar Jó. Mandava amigos, mandava pessoas para confrontar Jó, como se Jó não soubesse quem ele era. E pessoas próximas, Pessoas próximas, amigos. Então, a nossa vida é uma vida que nós precisamos ficar sempre atentos, porque o diabo ele vai tentar nos distrair, tentar nos matar, tentar nos roubar. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas está com o seu espírito morto. Porque não é sobre sentar na cadeira. Não é sobre estar na igreja em comunhão com os irmãos, que é uma bênção, nós devemos estar. Mas é principalmente sobre a sua intimidade com Deus. Então, como que eu desenvolvo intimidade com Deus? Oração, leitura da palavra e jejum. Como o médico disse, quer curar a tua alma? Oração da palavra. Leitura da palavra, oração e jejum. Assim a gente cura as demandas da nossa alma. Todas de uma vez? Não. Mas eu digo muito assim para as minhas mentoradas. 1 hora de oração resolve aquilo que 10 terapias não resolvem. Nossa. 1 hora de oração, 1 hora de jejum, 1 hora de leitura bíblica resolve aquilo que terapia não resolve em 10 sessões. Não devo fazer terapia? Claro que não, não é isso que eu estou dizendo. Faço terapia, eu faço terapia. Terapia faz sentido para a nossa vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você orar, Deus resolve questões da sua alma que você demoraria muito mais para resolver em sessões de terapia. Meu Deus. Thailise, que programa abençoado. Como eu agradeço a Deus pela sua vida. Amém. Pela sua vida, pela sua vinda, a sua e a do seu esposo. Olha, sério, sensacional. Usada por Deus de verdade. Amém, glória na a Deus. Nossa vida, na minha casa. Amém, glória a Na Deus. minha casa, na nossa vida. Glória Sério. a Deus. Agradeço muito a Deus por ter fluído através de você nas nossas vidas. Amém. Eu acredito que não só nas nossas, mas na vida de muita gente que está em casa assistindo esse programa. Amém, glória a Deus. Meu Deus, sério. Thailise, antes de nós nos despedirmos, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu livro e para quem é indicado. Quem precisa muito ler o seu livro? Eu quis colocar manual de sobrevivência ao processo para ficar bem óbvio, assim, sabe? Aqueles que estão passando pelo processo e precisam de um manual para sair dele, né? Durante o processo, eu gostaria de ter lido esse livro. Nossa. Eu escrevi esse livro... Mostra ele aqui para cá. Eu escrevi esse livro justamente para que o meu eu do passado ficasse satisfeito de saber que alguém do futuro vai conseguir ler. Porque durante o processo, ninguém soube me instruir. Meu Deus. Eu fiz perguntas a pessoas inteligentes, fiz perguntas a pessoas de Deus, mas as pessoas não sabiam como sobreviver, como superar, como passar. E eu perguntava e ninguém sabia me responder. Eu perguntava a Deus e havia um silêncio. E era Deus me ensinando durante a minha vida. Deus só... É interessante que Deus se manteve em silêncio. Eu fazia perguntas a Ele sobre promessas, Deus se manteve em silêncio. Porque Deus estava me ensinando durante a vivência. Deus estava me ensinando durante a vida. Tenho certeza que José perguntava a Deus, por que eu estou aqui na prisão? Né? Quando José achou que chegou a hora dele sair da prisão, porque saíram antes dele, ele tinha ajudado as pessoas, ninguém se lembrou dele, passaram-se 2 anos. Meu Deus. Né? E aí o manual de sobrevivência ao processo é sobrevivendo aos dias maus e colocando as mãos na promessa. Então, esse manual, ele é bem prático, são só 50 páginas. Aqui eu coloquei de forma prática para pessoas que desejam sair do processo, mas sair com a mão na promessa. Meu Deus. Então, você que está passando por dias maus, porque eu sei que o processo, ele é pesado, mas deixa eu te dizer, tem hora para começar e tem hora para terminar. Nenhum processo é eterno. Presta atenção nisso. Sara, ela desejava engravidar. Sara, ela tinha um sonho de engravidar, ela tinha uma promessa de engravidar.
Mas Sara foi envelhecendo. E o tempo foi passando. A promessa parecia que não ia chegar. Mas o texto vai dizer que era como se Sara tivesse rejuvenescido quando chegou a promessa. Meu Deus. O que Deus está dizendo? O tempo que você perdeu durante o processo, eu faço voltar para você sem você perceber. Eu te torno nova de novo só para você viver aquilo que eu tenho para você. O tempo que está passando não é tempo perdido. É tempo que eu estou trabalhando em você para receber a promessa. Então, eu sei que os dias que a gente vive durante o processo parece que vão durar eternamente. Mas tem dia e hora para acabar. Tem dia para começar e dia para acabar. O seu processo não vai durar mais que a alegria de colocar a mão na promessa. A alegria durará muito mais. Sua alegria será muito maior do que os dias de dor. Porque o nosso Deus é bom. E a nossa alegria é algo que é uma promessa de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que o reino dele é de paz, justiça e alegria. Então faz parte do processo a tristeza, faz parte do processo o sofrimento. Mas faz parte da promessa a alegria. Meu Deus! A alegria vai chegar. Enquanto a alegria não chega, começa a aprender a andar, dançar na chuva, cantar nos momentos que você está triste. Começa a dançar nos momentos que você não gostaria de dançar. Traz a alegria para você como se fosse não, porque ela é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. Gera no seu espírito a alegria. Né? Faz como Davi. Ô minha alma, porque está tão abatida. Confia no Senhor, logo ele vem. Então ele logo vem. Então, esse manual é para quem está passando por dias difíceis e deseja colocar a mão na promessa. Aqui está bem prático, tá? Aqui eu coloquei tudo prático, porque eu quero que as pessoas leiam e digam assim. Aqui, ó, na página 50, eu digo assim, aqui vão algumas dicas práticas para você sobreviver ao processo. E aqui eu coloco, assim, cerca de 10 pontos para você sobreviver ao processo durante a sua vida, de forma prática. Então, eu dou dicas práticas para você sair do processo e sair bem. Cheio do Espírito Santo, com a sua mente no lugar. Você não vai sair quebrada do processo. Você não vai sair quebrada do processo. Você vai sair inteira do processo. Você vai sair inteiro do processo. O processo te quebra, mas Deus te forma. Meu Deus. Gente, meu próximo livro de cabeceira. É seu, é de vocês. É nosso? É de vocês. Ai, não, então eu quero autografado. Eu quero bom, autografado. Tá bom, vou Meu escrever. Deus. Olha, sério. Gente, que interessante. Manual de sobrevivência ao processo. E aquilo, como você mesma falou, como é importante hoje a história de José pra gente. A gente ouve a história de José e consegue trazer para a nossa vida hoje. Ah, José foi pelos irmãos, os irmãos pegaram ele. E através da história dele a gente consegue fazer com que a nossa passagem pelo processo fique um pouquinho mais leve. Uhum. E como a sua história vai fazer com que a história e o processo de outras pessoas Glória a também Deus. fique um pouquinho mais leve. Quem quiser comprar, tem o meu site, tailise.com.br. Toma aqui, faz Fácil. aqui, ó. É só você entrar aí no site tailise.com.br, www.tailise.com.br. Você já compra, a gente manda pro Brasil e pro mundo. E depois eu vou pedir também você mandar o QR Code para nós colocarmos aqui na Ótimo, tela, ótimo. tá? Tá. Na tela ou aqui em cima, vou botar aqui em cima, ó. Tá. Vou botar aqui em cima Ótimo, o QR Code durante ótimo. todo o episódio, Tá bom. para que as pessoas possam adquirir e transformar Tá bom. esse processo, esse período que elas estão passando em um período talvez um pouquinho Sem menos tanta dor de pesado. cabeça. Eu queria uma última coisinha. Tá. Você desse um recado para quem está em casa agora passando por processos. Sobreviver ao processo tem a ver com você entender que basta cada dia o seu mal. Não se antecipe ao futuro e não fique preso ao passado. Deus tem uma nova história para você. Ela vai acontecer. Vale o dia de hoje. Se mantenha no dia de hoje. Amanhã, como vai ser? Eu não sei, mas o amanhã pertence a Deus. Fica tranquila, fica tranquilo, porque Deus tem a sua história nas palmas das mãos dele. E ele vai te levar para o propósito. Fica firme, permaneça, orando, lendo a palavra e jejuando. Meu Deus. Meu Deus. Amém. Amém. Thailice, muito obrigado. Que o Papai do Céu abençoe muito Amém. a tua vida, o teu Amém. ministério, o teu casamento, a tua família. Amém. Te dê muita força, Amém. muita disposição, muita coragem, porque nós sabemos que o levante do inimigo sempre vai ter. Mas que você continue sendo essa mulher maravilhosa, junto Amém. com seu esposo, um homem Amém. sensacional.
e continuem fazendo a boa obra do Senhor. Amém. Muito obrigada. Sério. Obrigada, de Muito verdade. obrigado. Eu que agradeço. Sério. Que oportunidade maravilhosa. Amém. Maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Nessa câmera do meio agora, gente, eu tenho certeza que foi grandioso demais para a vida de cada um aqui hoje. Para nós aqui no estúdio foi sensacional. Que palavra que essa mulher trouxe aqui da parte de Deus pra Amém. gente. Tá? E esse foi mais um A Promessa Podcast. Vamos juntos até o próximo episódio, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.